Fala, Dev, beleza? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre enum. Enum é uma propriedade, é um comando, é uma opção que a gente tem aqui para trabalhar no Rust, que ele consegue enumerar opções de um determinado dado ali para a gente. Por exemplo, quando a gente quer fazer algo que tem alguma variante, que tem mais de uma opção, então a gente utiliza um enum. Por exemplo, vou criar um enum aqui de endereço de IP. Esse enum, ele é criado da seguinte forma: a gente utiliza a palavra-chave enum seguido do nome que a gente quer para o enum, utilizando camel case, seguido depois de chaves, e aqui dentro do enum vem as opções dele separado por vírgula. E aí a gente implementa o enum utilizando da seguinte forma: a gente cria então, né, uma variável e atribui o enum para ela, passando então o nome do enum e utilizando esse comando dois pontos para acessar o campo do enum. Por exemplo, aqui ó, eu tenho acesso aos as duas opções daquele enum, certo? E aí, aqui também eu consigo utilizar o enum dentro de uma função. Por exemplo, vou criar aqui uma função chamada iphost que vai receber o nosso enum e aqui dentro ele pode fazer alguma coisa com ele. O enum então pode ser passado por funções também, pela função também. O enum a gente consegue também passar ele como uma propriedade de uma struct. Por exemplo, vou criar uma struct aqui de endereço de IP que ela vai ter dois campos. Ela vai ter aqui o campo de Kindle, que vai ser o nosso enum, que vai receber o enum, e o campo de address, que vai ser o do tipo de string. E aí a gente instancia aqui a nossa struct, né? E passa para ela então os valores de que a gente tem aqui para estar utilizando. Então, dessa forma, a gente vê que a gente consegue também trabalhar com enum dentro de uma struct. Por exemplo, vou estar rodando aqui esse código para você ver funcionando. Como eu quero passar toda a struct aqui, então eu tenho que utilizar essa sintaxe, né, de dois pontos interrogação para eu conseguir mostrar todos os campos daquela struct. E aqui, para struct, eu coloco então, né, aquele nosso trait, utilizando o derive e o nome do trait que é debug. E aqui ó, a gente roda e a gente pode ver então a nossa struct e aqui dentro o valor da nossa enum. A gente consegue também, por exemplo, utilizar essa própria string aqui dentro do nosso enum, dessa seguinte forma. Ó. A gente vem aqui no enum, na opção do enum, e passa um parênteses. E essa string, esse formato, na verdade, é um formato de tupla. E aqui a gente passa, então, que ele vai ter um parâmetro, né, que vai ser uma string. E agora aqui a gente pode então estar passando esse valor da string aqui diretamente para o nosso enum. E a gente pode estar então exibindo aqui, ó. Ele vai mostrar então a nossa string ali. Tá vendo? Agora a gente consegue também trabalhar com mais de um formato dentro do nosso enum aqui. Por exemplo, nesse enum no formato de tupla, eu estou recebendo uma string, né? Mas eu posso passar outras propriedades. Por exemplo, vou fazer que esse endereço de IP aqui, ele receba então uma propriedade que é numérica e vai até 256.
ao invés de string. Aí agora aqui, ao invés de eu passar em string, eu passo em número. E aí a gente vê aqui que funciona da mesma forma, só que agora passamos os valores, né, em números, beleza? Por exemplo, aqui ó, dentro da enum, a gente consegue trabalhar com mais de um formato. Por exemplo, aqui eu estou utilizando o formato de tupla, mas eu posso utilizar outros formatos. E esses formatos, eles são structs, são estruturas, certo? Então isso daqui é uma estrutura de uma tupla, e aqui, ó, por exemplo, esse enum de message, eu tenho um exemplo de outras estruturas, de outros formatos aqui dentro. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura dos campos nomeados, né, onde seria uma função que recebe o parâmetro x e y. Eu tenho aqui uma estrutura no formato de tupla também. Então a gente vê que a gente pode ter mais de uma estrutura dentro do nosso enum ali, como opções do enum, certo? Então, seguindo aqui, vou estar mostrando para vocês um enum que é muito importante aqui no Rust, que é o enum do Option. O enum do Option, ele é um enum que o próprio Rust implementa, mas eu vou fazer ele aqui para a gente ver como que ele funciona e a gente ver ele sendo utilizado. Por exemplo, eu tenho aqui então enum, né? E o option, ele vai receber um parâmetro aqui que é um genérico, e o retorno dele é alguma coisa. Então esse alguma coisa é sum, e dentro aqui do sum a gente pega o parâmetro e retorna ele aqui. Ou o none, ou seja, esse enum aqui, ele é um enum que ele retorna duas opções. Ele retorna uma opção quando tem alguma coisa, que é esse some, e dentro do parênteses a gente consegue recuperar o valor, ou o none. E aí a gente utiliza ele aqui. Por exemplo, eu vou estar utilizando aqui por exemplo, sum number, que ele vai ser um some desse tipo. E aí, para eu estar mostrando ele, eu preciso tratar ele, porque, por exemplo, se eu mostro aqui sum number no print aqui, né? Se eu exibo ele para você aqui no print, sem tratar, olha aqui que ele retorna, ó. Ele está me retornando um erro, mas beleza. Agora então, a gente vai estar vendo aqui no Rust como a gente pode trabalhar com algumas estruturas de controle de fluxo que utilizam os enums para estar fazendo a comparação ali do que precisa ser feito. Por exemplo, eu tenho esse enum aqui de algumas coins, de algumas moedas de alguns estados dos Estados Unidos. E aí, eu tenho aqui também uma função que transforma esse valor que a gente recebe em centavos, né? E aí, quando ele faz o match, aqui é uma estrutura que a gente já vê que é uma estrutura de controle. O match, ele tem essa sintaxe. A gente escreve match e aqui, seguido do que a gente quer fazer a comparação, e depois abre chaves, e aí a gente coloca cada
cada possível comparação, cada possível correspondência separada por vírgula aqui. Então essa aqui é uma estrutura de controle de fluxo chamada match, certo? Igual, eu posso estar implementando aqui, ó, uma coin aqui, né, uma moeda aqui. E aí eu posso fazer o print ln dela aqui. Vou fazer o value em cents, vou passar a coin. Vamos ver se retorna aqui pra gente. Então a gente vê que retornou 25, que é o valor que retorna aqui para quando a coin é essa quarta. Então isso daqui é uma estrutura de controle de fluxo que a gente consegue utilizar o enum aqui para estar utilizando como valor de comparação, que é essa match. Ela é bastante interessante e parece bastante também com switch case. Aí aqui dentro ainda, né, das nossas implementações de enum, a gente tem um enum que é bastante interessante, que é o enum de option. O enum de option, ele funciona da seguinte forma: ele retorna alguma coisa ou nada. Ele retorna então dois tipos, que é o some ou o none, que a gente pode estar vendo nesse exemplo aqui dessa função de somar mais um. Por exemplo, essa função aqui vai receber um valor e ela vai ser desse tipo, ela vai ser do tipo do enum option, e ele vai poder retornar um valor numérico, que é 1,32, beleza? E o retorno dessa função vai ser também um option e 32. Agora aqui dentro a gente vai fazer a comparação então. Vamos utilizar o match aqui e vamos agora aqui dentro do match estar verificando os dois possíveis valores que são retornados no option, que a gente já viu, que é o some e o none. Então aqui, quando ele retornar o none, eu não vou retornar nada, vou retornar o none. E quando ele retornar um valor, eu vou estar somando esse valor. Beleza? E aí, ó, aqui a gente pode estar então vendo o exemplo dele. Também vou criar aqui um com o none para você ver que ele retorna também o none. É, verdade. Aqui, ó, o que que acontece? Eu preciso passar o valor aqui do some, né? Eu preciso passar esse some aqui pro valor do 5. E para exibir esses valores aqui, eu também preciso passar a questão do nosso trait ali. Como esse enum já implementa, a gente não precisou fazer nada. Ele está utilizando um enum default aqui do próprio Rust. Então aqui, ó, a gente vê os retornos das funções. Aqui, por exemplo, ó, quando a gente passou um valor, ele viu que esse valor era 5 e somou com mais um
e deu 6. Quando a gente não passou nada, ele caiu nesse none aqui. Então esse enum é o option. Ele é bastante interessante para a gente trabalhar aqui no Rust. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre uma estrutura de controle de fluxo bem interessante também. É para quando a gente tem somente uma opção. Por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar e posso fazer aqui uma comparação. De match aqui, ó. Por exemplo, eu vou verificar se esse valor aqui ele é essa moeda que a gente tem aqui. E se for, eu vou dar o print ln. Pera aí, quarter coin. Caso não for, eu tenho que passar aqui. Caso não seja nada, eu posso passar esse underline, retornando um none aqui, beleza? E aqui eu posso então dar um print ln, retornando. Só posso executar aqui e ele já vai estar rodando. Só que esse nome aqui eu não preciso, vou retornar uma função vazia. Então beleza, ó. Aqui ó, a gente usou um exemplo onde a gente só tem uma opção de correspondência, certo? Aí por exemplo, aqui tem um match, a variável que a gente quer verificar, e aqui só uma opção de correspondência. Nesse caso, a gente pode utilizar uma sintaxe chamada if let. Aí a gente passa assim, da seguinte forma, ó. If let. Aí a gente passa a condição que a gente quer. Por exemplo, aqui, ó, coin, quarter, equal, que é essa mesma comparação que a gente está fazendo. Se ela é igual à nossa variável, e aqui dentro a gente retorna o que a gente quer. Então esse if let, ele é utilizado para quando a gente só tem uma opção dentro dos possíveis retornos ali de um enum, por exemplo. Esse if let, a gente ainda consegue utilizar o else nele. Por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, e verificar. Ó, se ele for essa moeda quarter, a gente retorna quarter. Mas caso não for, a gente pode fazer um else aqui também, ó, e retornar, ó, not is, vou pôr assim, entendeu? Que ele vai entender também. E aqui a gente muda, vamos mudar, né, o valor para ele cair no else. E aqui ele roda também, ó, viu? Caiu nessa outra opção aqui. Ainda a gente tem essa opção, por exemplo, de uma outra sintaxe, que é para quando a gente quer utilizar, retornar o else primeiro. Por exemplo, caso eu queira verificar se essa moeda aqui, ó, não é a quarter coin. Então, eu posso pegar e posso verificar assim, ó, por exemplo, ó, let, aí eu vou, coloco a minha condição, seguido de else, e aqui dentro eu venho e retorno então o meu código, o meu comando do else. Aqui eu tenho que retornar ele, quando é esse else eu tenho que utilizar o retorno. E também a benção do ponto e vírgula, faz parte. Vamos rodar novamente aqui então. E aí, ó, ele caiu aqui também nessa segunda opção, que é esse let else. Então a gente viu a sintaxe de if let, do if let else, vimos a sintaxe do let else, a sintaxe do match, vimos os enums, né, como trabalhar eles ali também com outros formatos dentro dos enums, e também vimos o enum que é importante do Rust, que é o enum de option. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Muito obrigado pela audiência e bora seguir criando mais conteúdos aí pra gente. Valeu!